Bom dia, agradeço o convite. Eu queria esclarecer que eu fui convidado como coordenador desta mesa. Não sei se tinha 20 minutos para falar. Não tenho 20 minutos para falar, porque não tenho o que falar em 20 minutos. O que eu pensei em fazer ao assumir esta tarefa de coordenador fazer uma ligeira introdução do tema, escutar depois também dois colegas, Frederico e Roberto, e posteriormente fazer um resumo de que seria interessante debater sobre o tema. Então essa seria a minha atuação. O que significa ou o que se trata quando se fala em políticas públicas? De fato é um termo que se vai plantear inicialmente no crescimento, na construção do Estado, mas não desde o início. Na Idade Medieval existia a Igreja Católica, tem uma série de, digamos, serviços assistenciais, não? Nos conventos, as freiras, aqueles famosos nonatos, não? Os meninos que eram rejeitados, colocados naquelas rodas, os conventos, tal. Então havia toda uma maneira, todo um sistema de assistir ao pessoal que era que tinha problema, tá? Marginalizado de alguma maneira. Como o mundo moderno muda, o mundo moderno vai trazer toda uma concepção não católica, mas protestante, onde de fato em uma sociedade que seria baseada na livre concorrência, a assistência constituía um desvio moral, né, contra o princípio de a cada um segundo os seus merecimentos. Então, no início do mundo moderno, os Estados praticamente não tinham políticas públicas. Então, no Brasil teve um presidente que diz a questão social é uma questão da polícia. No final do século XIX, nos Estados Unidos, se executou a muitos líderes sindicais tratados como delinquentes. Então, nesse sentido, vai ser no início dos anos 30, depois da Primeira Guerra Mundial, que começam a aparecer problemas de política, o New Deal, não, nos Estados Unidos e tal. Eu queria aqui fazer uma espécie de reflexão minha, pessoal. Às vezes eu me irrito quando você fala, não, já o comunismo foi vencido, batatim, batatá. O que de fato foi um fracasso, sim, de algumas constituições de Estados comunistas. Mas as ideias vão influenciar na ONU a construção de um sistema de direitos humanos que não é aquele que foi instaurado inicialmente, o sistema de direitos humanos liberal. Então, muitas das políticas públicas correspondem a reivindicações que com as ideias socialistas e comunistas. Então sempre se fala um pouco que, bom, o comunismo desapareceu. Não é verdade, ele transformou a vida da gente, dialeticamente. E quando se faz uma crítica ao comunismo, não se faz dialeticamente, ele nos ajudou. Não digo que eu mantenha minha carteirinha comunista, como já teve uma época, não sou mal, mas acredito que foi com muitos benefícios. Bom, então, isso seria o que chamaríamos políticas públicas. E a psicologia, que tem que ver? Eu vou comentar rapidissimamente algo histórico, não? Depois que falaram que eu fiz meu doutorado em 74, mas dei aula desde 66, você já sabe, me poupou disso, não? Eu fui professor universitário, fui assistente até 74, 74 fiz meu doutorado, mas dava aula e orientava dissertação já há muito tempo antes. Posto isso, eu acompanhei no Brasil algumas coisas. Eu assisti em 1985 à 8ª Conferência Nacional da Saúde. Foi justamente quando Sarney tinha ocupado o cargo e houve todo um movimento, nós saímos da ditadura, e eu fui delegado, fui um dos delegados da Paraíba a participar. E aí uma reunião entre vários, como Eduardo Jorge, que é candidato a presidente, vários médicos, ou da área da saúde, dentistas, o que seja, interessados em debater a construção do SUS. E eu participei. Aí eles me perguntaram, me pediram, por que não traz o pessoal do Conselho Federal? E eu fui procurá-los em 1985.
e eles não quiseram participar das reuniões, porque não interessava a psicologia social. E de fato, em 1998, é que o Conselho Federal de Psicologia vai solicitar a inclusão dos psicólogos entre os participantes do SUS. 1998, 13 anos depois, com uma nova gestão que tinha acontecido. Por outro lado, em 1986, naquela época que eu militava nessas coisas, fui convocado a uma reunião com o secretário de Educação da Paraíba. Esse secretário de Educação, Chico Pereira, que faleceu há um bom tempo, era um filósofo, uma pessoa super progressista que tinha sido impedido de ocupar cargos na universidade, era um jornalista. E eu tinha nomeado secretário de Educação. E ele disse assim claramente, uma pessoa muito séria, muito tal, disse: olha, a psicologia não serve para nada. Eu não vou gastar dinheiro porque o psicólogo se tranca na sala e vê meus alunos. Ele fez uma crítica do modelo clínico que se levava a psicologia escolar muito forte. Sim, não adianta. Que os meninos se tratem de outra maneira, não é. Para a escola em si não interessa. Bom, coloco isto porque, de fato, toda a questão da psicologia e da política pública não tem sido uma coisa assim. Eu acho que hoje meus colegas vão colocar isso e depois entraremos no debate. Tá? Frederico, por favor. Então, bom dia a todos e a todas. Primeiro, agradecer pelo convite, de estar nessa mesa. É um prazer estar a primeira vez no Simpósio Internacional de Psicologia Social. O meu trabalho se intitula Análise das Políticas Públicas da Produção Científica da Psicologia Social Brasileira entre 1986 e 2011. E eu peço licença para ler o texto a fim de que dentro dos 20, 25 minutos as ideias fiquem mais claras. A discussão apresentada é um recorte da pesquisa de doutorado intitulada Dimensão do Político na Psicologia Social no Brasil, 1986-2011, uma análise da produção científica a partir da teoria democrática de Caio Tural, que teve como objetivo analisar a dimensão do político em parte da produção da psicologia social brasileira, publicada em periódicos científicos entre os anos de 86 e 2011, focalizando a compreensão sobre a politização das relações sociais e suas implicações para a democracia. Nossa pretensão nesse momento é discutir os artigos que se centram na análise de políticas públicas, seja em termos de avaliação, construção ou atuação dessas políticas. Dos 72 artigos analisados na pesquisa, publicados em 21 periódicos distintos, 16 apresentam este foco, tendo sido publicados em 11 periódicos. Destes 16 artigos, 13 foram publicados entre os anos de 2005 e 2011, o que indica na produção da psicologia social analisada crescimento do debate sobre políticas públicas na última década. Duas questões orientam a nossa discussão aqui. A primeira, que considerações são possíveis em relação ao aumento da produção sobre essa temática na última década? A segunda, que perspectivas teóricas na produção da psicologia social analisada têm fundamentado o debate sobre políticas públicas? Antes de abordarmos essas questões, no entanto, é importante indicarmos que políticas públicas são discutidas nos artigos. A política de educação brasileira é abordada em 5 artigos, um publicado nos anos 80, outro nos anos 90 e 3 na última década, sendo discutida a política de educação pré-escolar, a política de educação superior e a interface entre política de educação e processo de discriminação social. Políticas direcionadas para a infância e para a juventude são abordadas em 3 artigos, todos publicados na última década, os quais problematizam o caráter essencialista das concepções de infância e juventude presentes nessas políticas. A política de saúde brasileira é discutida em 6 artigos, sendo um publicado em 2002 e os outros publicados na última década. Discute os impactos do neoliberalismo, a participação em conselhos de saúde, o enfrentamento da estratégia de controle sobre os modos de cuidar e gerir a vida, a inserção do psicólogo nessas políticas. A Política Nacional sobre Drogas é abordada em um artigo publicado em 2008, no qual se critica a redução dessa política, ora como problema de segurança pública, ora como problema de saúde pública, apontando para a negligência nos debates no processo econômicos e políticos envolvidos por trás das drogas.
Um artigo publicado em 2006 aborda a construção de políticas públicas no Estado, interrogando os autores a vinculação estatal e pública. Então, essas são as políticas públicas abordadas nesses artigos. Indo então para a nossa primeira questão. Como assinalamos, 13 dos 16 artigos analisados foram publicados entre 2005 e 2011. No mesmo período em que observamos no Brasil o crescimento do número de conferências de políticas públicas no país. Além disso, o debate sobre políticas públicas foi incentivado pelo Conselho Federal de Psicologia, a partir da defesa do compromisso social da psicologia e de iniciativas como a da criação do Centro de Referência Técnica de Psicologia e Políticas Públicas, o CREPOP. Em relação ao primeiro aspecto, é interessante frisarmos que a chegada do Partido dos Trabalhadores à presidência da República, em 2003, significou um momento de ampliação do debate sobre políticas públicas, construído em torno da aproximação entre Estado e movimentos sociais, possibilitando a ampliação de espaços públicos para se debater reivindicações muitas vezes invisibilizadas. Neste quadro, as conferências de políticas públicas têm um papel de destaque, tendo sido realizadas entre 2003 e 2010, como aponta Machado, 74 conferências nacionais sobre 40 temas diferentes, além das conferências regionais e municipais, mobilizando pessoas e grupos que objetivam debater temas específicos ou inserir suas especificidades em determinadas agendas políticas. Um ponto que não pode deixar de ser visibilizado neste contexto é que a dinâmica sobre a qual são organizadas as conferências produz, entre outras coisas, uma fragmentação dessas políticas e demandas específicas. Conferência para as mulheres, conferência LGBT, conferência da juventude, etc. Fomentando a luta política em torno da lógica da diferença. Entendemos por lógica da diferença uma estratégia política que estrutura o enfrentamento a formas de dominação a partir do particularismo de demandas políticas, facilitando a absorção dessas demandas por estratégia de expansão hegemônica, que visa a manutenção de relações de poder existentes. Ao contrário da lógica da diferença, concebemos a lógica da equivalência, como caracterizada pela construção de um projeto democrático contra-hegemônico, pautado na articulação de diferentes demandas democráticas, a partir da identificação de diferentes sujeitos políticos de um inimigo comum, redefinindo a identidade de cada um dos sujeitos. Essa articulação é passível de ser concebida na medida que se entende que sujeitos políticos se constituem não em torno de um conjunto de atributos compartilhados, e sim a partir da impossibilidade de existirem no interior do discurso hegemônico. Portanto, por uma relação de negatividade com eles, o qual é constitutivo do nós, uma vez que ao mesmo tempo representa a negação do nós e a condição de possibilidade do nós constituído. Devido a essa compreensão dos sujeitos políticos, a partir da relação de negatividade, os concebemos como destituídos de qualquer essencialidade, seja em termos de fundamento último da realidade, seja em termos da atribuição de uma racionalidade específica dos sujeitos. Salientar o aspecto da lógica da diferença na construção de políticas públicas na última década no Brasil é importante, pois observamos nos artigos analisados tanto uma perspectiva que se afasta da lógica da diferença a partir de uma compreensão da dinâmica política que denota para a divisão da sociedade em duas classes fundamentais, classe trabalhadora e burguesia, apontando para uma noção de hegemonia baseada nas relações de produção como fundamento último da realidade, quanto outra perspectiva que se afasta de uma concepção essencialista da realidade, mas reduz a análise a determinadas identidades, possibilitando a reprodução da lógica da diferença. Em relação à atuação do CFP, a concepção de compromisso social da psicologia foi construída, como vemos em Bock, Ferreira e Gonçalves Furtado, 2007, a partir da concepção de uma psicologia social brasileira, proposta por autores como Silvia Lange, em resposta à crise da psicologia social nos anos 80. Essa noção de compromisso social pauta-se na compreensão dos sujeitos como sociais históricos, na crítica a uma concepção individualizante do sujeito e na construção de práticas orientadas para a mudança social, e, portanto, preocupada com as necessidades e problemas enfrentados pela população brasileira. Como apontam autores como Senri Guzzo, 2012, e Yamamoto, 2007, diante da pluralidade de sentidos que a noção de compromisso social pode apresentar, não é suficiente reduzi-la à mera presença do psicólogo nas políticas públicas, sendo ressaltada a necessidade de atuação se orientar pelo despojamento de pressupostos teóricos adaptacionistas e por uma visão crítica com as relações hegemônicas presentes na sociedade. A partir dessa compreensão da noção de compromisso social, que o CREPOP foi proposto em 2006, tendo como objetivo, segundo o CREPOP CFP 2007, identificar e documentar práticas desenvolvidas nas políticas públicas e consideradas relevantes, de modo a contribuir na capacitação do psicólogo para atuar nessas políticas. A afirmação da dimensão ética e política na produção do conhecimento, articulando a produção no horizonte da mudança social
e a compreensão do sujeito como social e histórico, ainda que de maneiras distintas, são aspectos presentes em todos os artigos analisados na pesquisa. O que nos permite localizarmos esses artigos na crítica à perspectiva hegemônica da psicologia social do século XX, fundamentada numa perspectiva visualista, caracterizada por tomar o indivíduo como unidade de análise, e na adaptação social em detrimento da mudança social. Apresentar essas duas considerações, que indicam a possibilidade de entendermos o crescimento da análise relativa às políticas públicas à produção da psicologia social analisada, voltamos para a segunda questão deste texto, as perspectivas teóricas que orientam os artigos analisados e suas implicações para a compreensão da dinâmica política. Ainda que mantivemos a divisão dos artigos em todas as perspectivas teóricas construídas na tese de doutorado, discutiremos os artigos não a partir de um debate pormenorizado sobre o conceito político, como fizemos na tese, a partir da teoria democrática radical e plural, desenvolvida por Ernesto Laclau e Chantal Mouffe desde meados da década de 80. Nesse sentido, apenas para deixarmos explícito nossa localização no interior do debate sobre o conceito político, concebemos, a partir de Laclau, que uma estratégia para se configurar como política necessita envolver uma síntese indissociável de 3 momentos. Um momento de articulação, a instituição social, um momento da contingência, na medida em que essa instituição é uma alternativa entre as quais são possíveis em um determinado contexto, e o momento do antagonismo. A instituição será somente possível através de uma vitória hegemônica sobre vontades conflitantes. Nosso objetivo na discussão dos artigos neste texto é levantarmos questionamentos sobre a compreensão da dinâmica política em cada uma das perspectivas apresentadas nos artigos. Há uma maior quantidade de artigos, 9 entre os 16, que concebem a dinâmica política a partir das noções de biopolítica e biopoder em Foucault, abordando a relação entre regime de verdade e processo de subjetivação. Esses artigos foram publicados entre 2005 e 2011, localizando-se na última década analisada. Na perspectiva Foucaultiana apresentada pelos autores, podemos conceber o descentramento da luta política, sendo as políticas públicas analisadas a partir de diferentes dispositivos que visam produzir subjetividades dóceis, reguladas por determinado modo de ser e de existir. O biopoder é entendido não a partir de um modo centralizado e transcendente de exercício do poder, que opera sobre o direito e soberania de fazer morrer ou de deixar viver. Trata-se de entender o poder, como afirma Monteiro com Filho, como uma relação de forças imanentes, materializadas em práticas, técnicas e disciplinas, diversas e dispersas, presentes em todo o campo social, envolvendo igualmente dominadores e dominados. Em alguns artigos dessa perspectiva, concebe-se o Estado moderno em oposição ao que se denomina por plano coletivo, ou plano comum. O Estado moderno, baseado na representação política, é entendido por Benevides e Passos como resultado da ação contra-revolucionária da modernidade. A saber, se por um lado, de maneira revolucionária, a modernidade possibilitou a potência da imanência, por outro lado, segundo essas autores, instaurou a transcendência sobre a figura do Estado, submetendo o indivíduo a uma vontade geral. Já o plano comum, coletivo, é compreendido como constituído por micromovimentos cotidianos, nos quais se constrói modos diversos de produção do sujeito na experiência concreta dos indivíduos. A partir dessa compreensão, defende-se a desvinculação da relação entre Estado e público, atrelando este ao plano coletivo, e não ao Estado, afirmando a existência de uma relação de tensão com o Estado na construção das políticas públicas. Noutros artigos dessa perspectiva, o foco encontra-se na possibilidade de ressignificação do dispositivo de poder a partir do reconhecimento nas políticas públicas de condições políticas produtoras de deslegitimação de determinados modos de ser e existir no interior do regime de verdade. As relações sociais dos artigos dessa perspectiva são compreendidas como contingentes. O conflito como uma condição permanente e os sujeitos políticos como emergentes do processo de construção de modo de subjetivação distintos do modo de produção instituído, não havendo indicações sobre a concepção de fundamento último da realidade ou do sujeito privilegiado da história. A politização das relações sociais pode ser entendida a partir da problematização das condições políticas que legitimavam determinados regimes de verdade, e assim o que seria verdadeiro ou falso. Entretanto, é possível perguntarmos qual é o mediador político responsável pela construção da resistência nesse nível de análise, e, portanto, possibilitador daquela problematização dos discursos dominantes, aspecto que não fica claro nos artigos dessa perspectiva. Como utopia, nessa perspectiva, podemos observar nos artigos a ideia de produção de um espaço social que limite o menos possível as formas de viver e existir.
Nesse sentido, o elemento característico dessa perspectiva é que, se observa a crítica ao dispositivo de controle de indivíduos e de população presentes nas políticas públicas, a saída para o processo de democratização social, sobretudo nos artigos em que há proximidade com a posição de Hard e Negri, focaliza-se não numa nova instituição social, a construção de uma nova associação política, e sim a afirmação de um terreno imanente da multiplicidade, recusando a noção de representação política. Nesse nível de análise, de maneira geral, fica assim invisibilizado o momento de articulação dos sujeitos políticos na construção do processo de democratização, o que pode nos levar para as seguintes preocupações. Como não caímos dessa maneira na lógica da diferença, potencializando assim estratégias de expansão hegemônica? Se a relação de verdade, saber e poder permite-nos discutir a dinâmica política de maneira a afastarmos de um fundamento último da realidade, podemos abrir mão da luta política em nossas análises da construção de lógicas de equivalência, isto é, da articulação de diferentes demandas a fim de se instituir um novo campo de representação da sociedade, uma nova associação política? Além disso, no que tange a propostas como a presente no artigo de Freza Marasquim Santos, baseado na inserção de jovens no planejamento, execução e análise dos programas direcionados de juventude, podemos questionar: o que garante que essa inserção implicará em discurso antagônico ao regime de verdade legitimado, se considera essa subjetivação como construída não a partir da natureza de uma identidade, mas através de regime de verdade? Em outra perspectiva, composta por 3 artigos, a saber, Crame e Souza, 88, Estrada, em 2005, Garcia Leal e Abreu, 2008, salienta-se a disputa entre múltiplos interesses, apontando para a construção de consensos, ainda que provisórios, bem como enfoque-se a relação entre Estado e sociedade civil, como interlocutores da produção das políticas públicas. Nessa perspectiva, o processo de constituição dos sujeitos políticos não é enfatizado, sendo o aspecto possível de indicarmos é que são compreendidos como orientados racionalmente, atuando a partir da negociação de diferentes propostas na busca de seus interesses e necessidades. Entende-se que este processo de negociação é atravessado por valores e ideologias conflitantes que guiam a ação dos sujeitos, não sendo a explicação da dinâmica política reduzida a procedimentos e regras institucionais. Há uma preocupação nos artigos de Estrada, Garcia Leal e Abreu com a legitimidade da decisão política, focando-se na necessidade de se construir arranjos democráticos que possibilitem maior transparência no processo de tomada de decisão e que correspondam da melhor forma aos beneficiários finais da política. Estrada considera como os maiores problemas a serem enfrentados o distanciamento entre representantes e representados e a falta de meios adequados de comunicação. A noção do sujeito racional, que disputa interesse na esfera pública, e a preocupação com a legitimidade da decisão, concebendo a transparência da decisão e a distância entre representantes e representados como problemas empíricos e, portanto, passivos de solução, indicam para uma concepção de democracia nessa perspectiva que podemos conceber como próximo ao modelo habermasiano, no qual a troca de argumentos, a inclusão de todas as partes podem ser afetadas e a existência de meios adequados de comunicação possibilitaria a razão prevalecer sobre o poder. Poderíamos, nessa perspectiva, principalmente nos artigos de Estrada, Garcia Leal e Abreu, apontarmos para os seguintes questionamentos quanto ao modo de se conceber a dinâmica política. O processo de democratização da sociedade, ainda que não reduzido a procedimentos e regras institucionais, seria baseado no aperfeiçoamento da disputa política? Tratar-se-ia, ainda que se conserve os consensos como provisórios e decorrente de disputas de interesses, valores e ideologias, de se pressupor a possibilidade de consensos que não acarretem o processo de exclusão, ou seja, de negociações que, ao serem o mais transparente possível, possibilitariam decisões que ultrapassassem a disputa pela representação da sociedade? A preocupação com este nível de análise é de cairmos na compreensão da dinâmica política como reduzida a partilha de partes a cada sujeito no interior de um mesmo campo de representação da sociedade, e assim na lógica da diferença, deixando de ver que a distância entre representantes e representados e a opacidade das decisões tratam de problemas ontológicos e não empíricos. Entendemos que o político implica na demarcação de fronteiras políticas antagônicas, ou seja, constituidoras de uma divisão social de nós e eles na disputa pelo modo de significação da realidade, sendo qualquer representação uma falsa representação, pois o universal é entendido como preenchido por um particular universalizado a partir de articulações hegemônicas contingentes. Em uma terceira perspectiva, na qual se insere os artigos de Mancebo, 1998, de Carvalho e Yamamoto, 2002, a dinâmica política caracteriza pela presença de elementos que indicam para a concepção das relações de produção como fundamento último da realidade.
observando-se um foco no impacto do neoliberalismo na configuração de políticas públicas. Por um lado, essa perspectiva questiona a lógica ideológica sobre a qual se tem produzido o projeto dominante da sociedade, entendido como hegemonia neoliberal, explicitando a compreensão conflitiva da instituição social. Compreende-se, entre outros aspectos, que a ordenação neoliberal visa produzir uma despolitização da política, ao justificar os ajustes e as políticas implementadas como inevitáveis, idealizando um mundo sem pluralidades e conflitos. Também entende-se que ela busca reduzir o neoliberalismo, o Estado, a finalidade de otimizar os mecanismos reguladores do mercado, produzir um Estado mínimo para o trabalho e um Estado máximo para o capital. Por outro lado, podemos identificar nessa perspectiva uma compreensão que denota um essencialismo na compreensão do sujeito político, na medida em que parece concebê-lo a partir da noção de contradição de classes. Assim, a disputa política, entendida como uma luta pelo controle do Estado, é compreendida a partir de interesses que antecedem a articulação entre diferentes sujeitos políticos existentes na sociedade brasileira, pois, em última instância, trata-se da polarização entre burguesia e classe trabalhadora. A pergunta que ficaria é como sustentar a centralidade da economia como motor da história e da luta de classe na luta política em um contexto histórico caracterizado por uma pluralidade de sujeitos políticos, de demandas políticas, que não se reduz à dimensão de classes? Como explicar, em termos psicossociais, a luta política pelo controle do Estado, a partir da compreensão dos sujeitos políticos em torno da contradição de classes, a fim de se sedimentar uma possibilidade democrática de sociedade fundamentada na lógica da equivalência? Nesse nível de análise, essa noção de hegemonia, invisibilizada nas duas perspectivas anteriores, está presente, pode-se deixar de ver processos articulatórios da constituição da luta política em razão da centralidade atribuída à economia, sendo passível pensarmos que o momento da contingência ficaria reduzido ao limite de uma divisão social prévia à própria constituição dos sujeitos políticos. Os artigos de Azevedo e de Berino Batista podem ser caracterizados distintamente em relação às três perspectivas anteriores. Ambos criticam discursos que, apesar de reconhecer a diferença, o faz às custas de negar sistematicamente as desigualdades entre elas, visando moldá-las na afirmação do sistema homogeneizante. Azevedo se recorre à concepção de poder em Foucault, diferente dos artigos anteriores que também utilizam esse conceito, articulam com a necessidade de construção de uma nova instituição social. Para tanto, refere-se à concepção de política de Jacques Rancière e à compreensão de democracia de Chantal Mouffe. Ao remeter-se a Mouffe, denota para a compreensão que esse momento de instituição social se constrói na articulação contingente entre diferentes sujeitos a partir da lógica da equivalência, numa disputa hegemônica pela significação da realidade. A democracia, assim, é concebida como um horizonte que nunca se conquista definitivamente, afastando-se de posição de essencialistas da realidade e do sujeito. O que caberia questionar no artigo é a possibilidade de se relacionar autores que se fundamentam em perspectivas distintas, como Foucault, Rancière e Mouffe, sem tratar de maneira explícita sobre os modos que se concebe essa relação. Quanto ao artigo de Berino Batista, é importante destacar que na crítica ao discurso da multiplicidade das diferenças, afirma o risco da despolitização da diferença, pois ao ofuscar a incompatibilidade de tolerância e solidariedade, o discurso da multiplicidade afirma a tolerância do outro, desde que seja decretada acima predestinada da diferença, que não deve ultrapassar as fronteiras determinadas pelo sistema homogeneizante. Como saída democrática, os autores enfatizam o caráter conflitivo da sociedade, concebendo a cidade como zona de guerra, compreendendo que a violência decorre da inexistência da conflitualidade política, ou seja, pela negação de se debater formas e conceitos universais. A análise dos autores permite compreendermos que se afasta de uma noção de política reduzida à administração do conflito, via lógica da diferença. Contudo, o modo em que se concebe a constituição dos sujeitos e as práticas articulatórias não são exploradas no artigo. Realizar a exposição das perspectivas que orientam os artigos que se formam no debate sobre políticas públicas, analisados na pesquisa, ainda que as diferentes perspectivas compartilham a compreensão do sujeito como social histórico e possuem como preocupação o enfrentamento à relação de dominação, temos a indicação da existência de modo distinto de se conceber a democratização social. Poderíamos dizer, diante dessas diferentes perspectivas de análise, da existência não de uma psicologia social, mas de psicologias sociais. Deste modo, consideramos que na produção da psicologia social sobre temas políticos, dentre eles políticas públicas, é importante que se deixe explícito as concepções de sujeito, de política, de político e de democracia que orientam a perspectiva adotada.
bem como por que decide-se, em alguns casos, relacionar influências teóricas distintas, o que muitas vezes não fica claro nos artigos analisados. Tal preocupação poderia aguçar ainda mais o debate teórico-político na construção de conhecimento orientado para a democratização social. Além disso, contribuiria para melhor compreendermos se o nível de análise sobre o qual se fundamenta o debate nos faz deixar de ver e fomentar a possibilidade de articulação de diferentes demandas políticas, se nos leva a privilegiar a lógica da diferença ou a lógica da equivalência no enfrentamento das relações de dominação existentes. Muito obrigado. Obrigado. Vamos passar a palavra ao professor Roberto. Bom dia a todos y todas. También quiero agradecer el convite para participar de este seminario a los organizadores, Raquel, etcétera, creo que el profesor Leonzo. Es para mí una honra estar aquí. Eu voy a hablar un poco sobre una experiencia que estamos haciendo en un grupo de pesquisa en el laboratorio de estudios de políticas públicas y trabajo, con el departamento de psicología y el curso de posgraduación de psicología de sociología en João Pessoa, la Universidad de La Paraíba. Ese equipo me veo obligado a un poco hablar de la formación de equipo porque el profesor Roberto Vera estaba convidado aquí a participar con nosotros y no consiguió viajar. El profesor Roberto Vera coordina el coordinador de este laboratorio y participan en él varios sociólogos, como se ven aquí, personas del área de administración, y desde FAIS más o menos a principio de año estoy participando él como psicólogo social en ese equipo. Este equipo está trabajando, puede pasar por favor. Este equipo está trabajando con una pesquisa de grande fóligo, haciendo una serie de investigaciones, estamos haciendo una serie de investigaciones en un polo de desenvolvimiento industrial de Suape, no Recife. Como ustedes pueden ver muy rápidamente aquí, la letra en negrito básicamente, la renta real del trabajo en el Nordeste creció 15,5 y en el mismo periodo fue de apenas 6,2. En fin, una serie de cuestiones económicas que quiero contextualizar aquí para ustedes, de la importancia de este polo industrial que se transforma en el puerto más importante para la América Latina, por su porte, por su tamaño. Una serie de investimentos
Temos aí mais de 100 empresas, grandes empresas nacionais e multinacionais que se instalam nesse local, muitas delas de grande conhecimento público. Este tipo de impacto na região são o município de Santo Agostinho e o município de Ipojuca, bem pertinho da cidade de Recife. Evidentemente teve uma revolução em sua forma de vida tradicional. Eram municípios semi-rurais ou semi-urbanos, onde praticamente a vida estava pautada pela a produção de cana-de-açúcar nas usinas. Bom, que tipo de procedimento estamos fazendo lá? Estamos fazendo, por supuesto, toda a parte de pesquisa bibliográfica sobre este tema. Está trabalhando com pessoas e bibliografia de vários empreendimentos semelhantes na América Latina, na China, e inclusive o próprio Brasil está financiando um projeto semelhante en La Habana, en Cuba. Bueno, pero evidentemente estamos haciendo levantamientos estadísticos oficiales y de las propias instituciones, de las grandes empresas, a pesquisa documental de políticas públicas justamente sobre la cuestión del desenvolvimiento. Aquí, digamos, en este tipo de pesquisa, el concepto central es el desenvolvimiento. Y yo un poco lendo esta cuestión, este concepto, en el área de la sociología, de economía, encontré que na verdade tal vez tem varias cosas importantes también con el concepto de desenvolvimiento en el área de la psicología. Solo que en el área de psicología, en fin, no me parece tan cuestionado el concepto de desenvolvimiento como en el área de la sociología. Mas vale la pena hacer algún tipo de comparación en este sentido. Bom, eu concretamente, especificamente, eu con algunos alumnos, estamos trabajando en la cuestión de los accidentes de trabajo. Ese es básicamente lo que estamos intentando estudiar lá. Y desde el punto de vista de la psicología social, nos interesaba ver un poco cuál es la percepción de los accidentes de trabajo por parte de los actores sociales. Entonces, básicamente, lá tenemos, en este caso, como una especie de experimento vivo, realmente una especie, digamos que una situación experimental en la vida real. Tenemos, por un lado, las grandes empresas, los empresarios, los representantes de esas empresas, tenemos los sindicatos, que han crecido en los últimos años lá, han surgido, se organizaron, y por otro lado tenemos las políticas públicas, los representantes del Estado, con toda la cuestión de reglamentar y de algún modo controlar estas cuestiones. Bom. Passou? Passou demais, não sei se você consegue ver. É uma fácil. Bom, eu não sei onde estou lá, estava aqui no título. Bom, não tem que passar tudo? Ah, tu está passando lá direto. Então, pode passar na próxima página, por favor. Bom, muito bem. Então, o problema que estamos tentando estudar en conjunto, entonces, sería el contexto industrial, el problema del desenvolvimiento y del neodesenvolvimiento, las propuestas tanto concretas de producción de las más diversas mercaderías, y por otro lado la cuestión de
las políticas públicas sobre este polo, ¿no? Y en particular la causalidad de los accidentes de trabajo en un sentido de la causalidad, de la atribución de causalidad, ¿no? Bueno, lo que se observa al principio desde el punto de vista más sociológico, en fin, estadístico sociológico, es la prevalencia de los accidentes de trabajo en el Brasil, que son actualmente 750.000 personas, trabajadores que se fican accidentados en el Brasil, dos cuales aproximadamente 750 mueren por año. El cociente de mortalidad entre el 93 y el 2003 fue de 14,84 por 100.000 habitantes. 14 veces a más, o 7 veces a más que en los otros países desenvolvidos. Por otro lado, el nivel de abordaje que la gente tiene en esta pesquisa, tenemos un aspecto social y sociocognitivo. El aspecto social es básicamente el macro social, que estudian los sociólogos, ¿no? Y yo estoy haciendo esta parte de los aspectos más subjetivos de los actores sociales. Estoy intentando estudiar entonces los accidentes de trabajo en función de la psicología social y los valores ideológicos de clase. El tipo de metodología que estoy usando en particular para esta pesquisa es una pesquisa inicial, digamos, estamos queriendo en principio ver cuáles son las formas, digamos, básicas de representación que estos actores sociales tienen. Hemos construido un primer cuestionario, pero todavía no hemos aplicado ese cuestionario. Entonces, todos los datos que tengo aquí son en base a entrevistas y o análisis de discursos de documentos producidos por los propios actores sociales. En este caso, empresas, sindicatos o relatorios, o de lo contrario, programas de televisión donde se hacen comentarios sobre esta cuestión. En ese sentido, entonces, trabajamos con la cuestión de atribución, la teoría de atribución y análisis de un discurso según las relaciones asimétricas de poder, saber entre actores sociales, y en este análisis de discurso entonces nos baseamos en este autor francés clásico de análisis de discursos, Echec. Bueno, vamos a pasar esto aquí porque pase para la próxima página, si no, no vamos a hacer tiempo. Muestro aquí muy rápidamente algunas cuestiones de, digamos, esta parte más sociológica. Tenemos aquí las estadísticas de los accidentes de trabajo en Pernambuco entre el 2007, el aumento del 2007 al 2012. Entonces vemos en la primera columna, Pernambuco al final, dice total, pasó de 14.471 a 20.125, la cantidad de accidentes de trabajo. Cuando analizamos la columna, en el total la columna de al lado, que son los accidentes de trabajo que acontecieron con carteira asinada, carteira de trabajo asinada, o sea, trabajo formal. Pasó de 11.677 para 12.884. Las dolencias del trabajo, al final de esa, vos van a ver esa columna de dolencias del trabajo, creció, aumentó de 512 para 666 en esos años, y sin cartera, sin nada, también aumentaron, de 478 para 7.241. Por otro lado, el número de muertos, de óbitos, aumentó de 67 para 74 en Pernambuco, de 4 para 5 en Ipojuca y de 2 para 4 en Santo Agostinho, en ese periodo. Por otro lado, tenemos también una estadística sobre los ramos de producción.
estos ramos de producción, ramos de actividad económica, son los que están instalados, algunos de ellos, están instalados en el puerto de Suape. Entonces, lo que podemos ver rápidamente, que en la columna de Pernambuco, del 2006 al 2012, todos aumentaron los accidentes de trabajo, todos los ramos de producción aumentaron sus accidentes de trabajo, con excepción de fabricación de productos alimenticios y fabricación de bebidas. Bueno, a ver, pase para la próxima, la siguiente, por favor. La siguiente. También es la siguiente, si no, no vamos a ver. Bom, então, nossa pesquisa em particular, específica já deixando de lado estas estatísticas mais globais, então, tentamos estudar a atribuição de causalidade, não é? Fazemos a definição de lo que entendemos por a atribuição de causalidade, de uma maneira, digamos assim, mais didáctica, más simple, porque la gente presentaba para el equipo de sociólogos, en fin, que no están por dentro del lenguaje psicológico, ¿no? Pero básicamente lo que decimos aquí es que los procesos de atribución están acompañados por las valoraciones ideológicas que dan sentido específico a cada atribución de causalidad. Eso sería la cuestión más importante. Pasemos para la próxima página. Bueno, primero, ¿cómo analizar los accidentes de trabajo? Digamos, inclusive en base a la teoría de atribución, si no tenemos alguna teoría psicológica sobre, digamos, que ella misma explique cuáles serían esos accidentes de trabajo. Entonces tenemos dos teorías aquí que hemos seleccionado como la teoría clásica, ¿no? Que todo el mundo debe conocer, estudiaba psicología de organizaciones tal vez, que es la teoría de la predisposición, que dice que el accidente de trabajo es causado por una propiedad neurobiológica estable en los individuos en particular, y que cuando esto no funciona bien, estas propiedades, evidentemente se producen accidentes de trabajo. Y por otro lado tenemos la teoría de la accidentabilidad, hipótesis de trastornos de personalidad. Los accidentes de trabajo serían causados por algún tipo de trastorno de personalidad. Por otro lado tenemos las teorías, la otra página por favor, las teorías contextuales. De esto ya en la década del 70 o 70, 80 comienzan a aparecer por primera vez sobre la cuestión de los accidentes de trabajo en el campo de la psicología, a pensar que el contexto tenía alguna cosa a ver con los accidentes de trabajo, no solo el individuo. Las dudas anteriores tienen de común que responsabilizan al individuo exclusivamente, y estas otras teorías, que en realidad ya no son tanto de psicólogos, sino que son psicólogos que trabajan con cuestiones de ingeniería, equipos de ingeniería, etc. Entonces hablan las teorías contextuales. Y las condiciones de trabajo, entonces, cuando produce un evento disparador, lo que lleva finalmente al accidente de trabajo. Y en la teoría sistémica diríamos que existiría una cadena de incidentes operatorios, es decir, todo relativo exclusivamente al contexto técnico de lo que acontecía o lo que acontece en cualquier empresa, en organización. Estas dos teorías de las que acabo de hablar, entonces, tienen en común que no falan en absoluto de la persona, ni la subjetividad del individuo ni del trabajador. El accidente es causa del contexto de trabajo o del sistema en la integración con sus diversos elementos. Por favor, la próxima página. Entonces, en esta teoría sociológica que de Dyer, psicólogo o un sociólogo que trabaja en la Universidad de São Paulo, él dice que los accidentes de trabajo son causados, tendríamos que comprenderlos mejor a través de las relaciones sociales del trabajo.
como las relaciones sociales de trabajo en última instancia son los que producen en menor o mayor medida los accidentes de trabajo. Mas, para hablar de relaciones de trabajo de una forma más operacional, digamos, él define la siguiente: una relación de trabajo está organizada en 4 niveles. El nivel de recompensa, un nivel de comando, el nivel organizacional y el nivel del propio individuo, el nivel individual, digamos. Entonces, cada uno de estos niveles es responsable específico por el aumento o disminución de los accidentes de trabajo. Muy bien, entonces nós vamos a intentar estudiar rápidamente, vamos a demostrar rápidamente aquí entonces cuáles son las atribuciones de causalidad por parte de los trabajadores accidentados, trabajadores que son los que se accidentaron. Por otro lado, la atribución de causalidad de los empresarios o técnicos o sindicalistas, y por último, analizar el sentido de la legislación sobre los accidentes de trabajo. Puede pasar, por favor. Aquí, de una forma muy resumida, entonces hicimos una primera clasificación. Entonces tenemos que los actores directos, trabajadores accidentados, faz como todo el mundo sabe, una atribución externa a dito fato. Fue una fatalidad, destino a máquina tranco, una atribución externa, mas al mismo tiempo, en este caso no relacionada con las condiciones de trabajo, sino con una cuestión trascendental. En fin, algunos hablaban de Deus también, mas básicamente es una atribución externa. Por otro lado, el observador, que sería en este caso el técnico, el gerente o el empresario, en su gran mayoría hace una atribución interna del accidente de trabajo. ¿Qué es lo que dice? Sabiendo del riesgo que corría, no usaba equipamiento de protección individual, por ejemplo. La gran mayoría, casi el 100%, atribuye al accidente de trabajo. La gente vio la estadística, que la gente mostró, 750.000 en el Brasil y varios millones en el mundo industrial en general, serían todos por una cuestión de responsabilidad exclusiva del trabajador. El sindicato también es un observador de ese acontecimiento que sería el accidente de trabajo. La atribución que hace el sindicato, los representantes del sindicato, es externa. A empresa no treinou al trabajador ni lo instruyó para trabajar en ese local. Y por otro lado, tenemos el Ministerio de Trabajo. El Ministerio, el supervisor del Ministerio, que también hace una atribución externa parecida a lo del sindicato. El accidente de trabajo fue común, con pequeñas providencias la empresa podría ter evitado ese accidente. Entonces tenemos aquí que el actor hace una atribución externa de una forma, digamos así, que no considera la situación real de trabajo. Un empresario la atribuye al propio accidentado, y el observador, otros observadores, en lugar de hacer una atribución interna como hacía el empresario, atribuyen al contexto técnico, digamos así, el mal funcionamiento de las máquinas, condiciones de trabajo. Bom, en cuanto, pasemos ahora para la próxima, valor ideológico, está cierto. Entonces, en cuanto a los valores ideológicos, trabajadores accidentados, ¿por qué al final, por qué ellos tuvieron un accidente? ¿Cuál es la justificativa mayor? Aguantamos para mantener el empleo, porque o que será de mí, yo no tengo futuro. Entonces, que es lo que la gente observa aquí, una resignación
Prefiere las doenças antes que el desempleo. Eles sabem que es peligroso, en muchos casos, mas prefieren la doença antes que el desempleo. Saben que podrían tener un accidente o ficar doentes dentro de un tiempo, mas prefieren, digamos, la resignación como valor. El gerente, el empresario, dice lo siguiente: no existe polución acima de los límites observados en ley. Bueno, se refería a una situación de doença pulmonar por parte de los trabajadores. Solo Dios podría eliminar todos los peligros inherentes a esa actividad. Y otro empresario dice: un día en que tú naceres, ya te faz mal. A partir del momento en que tú sales de la barriga de la madre, ya está morrendo. Por lo tanto, no necesita hacer ninguna prevención en su empresa porque es una cuestión biológica. Entonces, la ley de los hombres, de Dios y de la genética, la ley está con nosotros, ya sea lo que está observado en ley, por ejemplo, para el amianto en Brasil, existe una ley por parte del Estado, digamos, sí, una ley que reglamenta la producción de amianto. El amianto es que la gente se fabrican las tellados, ese tellado especial, los amiantos, ¿sí? La cuestión de los tanques de agua, por ejemplo, en fin, una serie de productos muy importantes, muy utilizados por nosotros aquí, ¿no? Bueno, el amianto aquí se fabrica normalmente, se usa normalmente. En Europa está prohibido y en los Estados Unidos también. Desde hace poco tiempo, no hace mucho tiempo, una década más o menos. O sea que la cuestión también de las políticas públicas tiene que ver con un poco lo que se hablaba ahí de la hegemonía que se tiene en momentos determinados. Bueno, los activistas sindicalistas, ¿qué decían? No queremos más víctimas, queremos prevención, protección. ¿Cuáles son los valores ideológicos? Protección, cautela, que el patrón, la empresa sean bondosos. Alienación, ruin versus boa. La verdad, lo que los sindicalistas quieren es que sí, que se mejoren las condiciones de trabajo, etc. No están haciendo ni una solicitación revolucionaria, ¿no? Simplemente quieren mejorar un poco esa condición. Y los técnicos del ministerio, bueno, una cuestión más tecnocrática, que los laudos de ellos comprueban que existe una relación causa-efecto entre el accidente y las condiciones de trabajo, por eso ellos van y multan a las empresas, en fin. ¿Cuáles son los valores ideológicos en este caso? Relación máquina-trabajador o trabajador, o ambiente trabajador-trabajador. Es decir, los técnicos consideran que la relación no es la relación patrón-trabajador, es la relación máquina-trabajador. Y entonces ellos se reducen a eso. Es una cuestión técnica. La máquina funciona mal, produce accidente, multa al patrón, mas no porque existe una relación que sea el causante, es la máquina que debería funcionar mejor. Digamos una visión tecnocrática de la cuestión. Vamos a ver ahora algunas curiosidades. ¿Qué pasó, no? Bueno. ¿Cómo la legislación, las políticas públicas? Por ejemplo, en la Unión Europea se estaba discutiendo esta cuestión. Esto es en Portugal, no sé si ainda rige eso, más yo que sí. La tabla nacional para avaliación de las incapacidades permanentes por la cuestión de los accidentes de trabajo. Entonces, ustedes vean, entonces, a partir de un índice determinado, 100, que sería la muerte, se le paga un seguro al trabajador por muerte, a la familia. A partir de ahí, entonces, ¿cuánto vale cada accidente de trabajo? Por ejemplo, perturbación cognitiva severa, se le paga de ese 6%, se le paga solo el 25%. Epilepsia, 70%. Sordez, se le paga el 60%. Por ejemplo, amputación de la perna es 50%. Estoy leyendo así por fico, así bien rápido, ¿no?
Esterilidade do homem e da mulher, 30%. Se fica estéril por questões de doença de trabalho, se lhe paga 30% desse índice total que se lhe paga por la morte. Não? Perda do pênis, 40%. Então, o que faz a legislação? A legislação simplesmente monetariza, transforma una cuestión, una relación de trabajo y la periculosidad del trabajo la transforma en una cuestión estrictamente económica, digamos, monetaria. Entonces, evidentemente que aparece ahí una cuestión claramente determinante en cuanto a la concepción ideológica que se tiene sobre esa cuestión. La legislación brasileña, pase para el frente, ya después de discutir, igual que esta, a la anterior, igual que la portuguesa, más a partir de más o menos del 2000, por ahí, de 1999, por ahí, mudó. Y ella cobra un impuesto por periculosidad a las empresas. ¿Cómo se mide que un trabajo es peligroso? Entonces les hace una cuestión estrictamente estadística. Los últimos 6 años, eles ven cada gama da produção, que eu mostrei no início, eu mostrei as gamas da produção, qual é o nível de periculosidade que esse gama da produção tem. E então eles nos classificam nível alto, nível meio, nível baixo, para cada gama. E todos os empresários desse ramo têm que pagar um imposto, ainda que em sua empresa nunca tivesse acontecido um acidente. É uma concepção bem mais interessante, muito mais interessante, mas evidentemente é uma forma indireta também de digamos, de monetarizar o acidente de trabalho. Bom, vamos para a próxima. Bueno, ya falei das teorías, entonces las 2 primeras teorías responsabilizan al individuo, las 2 segundas teorías responsabilizan a las máquinas, y la tercera teoría, digamos así, la sociológica, tenta ver un poco cuáles son las cuestiones más ligadas a las relaciones sociales de trabajo. Vemos también que se sobrepone la interpretación, digamos, por un lado la atribución de causalidades con la cuestión ideológica. En un caso, en el dado que la gente mostró sobre los sindicalistas, observamos una cuestión interesante. No, los sindicalistas, siendo observadores de un accidente de trabajo, ellos no hacen atribución interna. Você lembra que la teoría dice que el observador en general va a hacer una atribución interna sobre el actor. El actor comete un error, un accidente en este caso. Mas, en este caso, ni los sindicalistas ni las personas del Ministerio del Trabajo cumplen la teoría, digamos, que los psicólogos elaboraron. ¿Cuál es la explicación de esto? Bueno, evidentemente la cuestión ideológica. La cuestión de los sindicalistas parten además de la experiencia de trabajar en la empresa, etcétera, etcétera, parten de un presupuesto ideológico en el cual se defiende, digamos, la posición de los trabajadores, derechos trabalhistas, etcétera, etcétera, y entonces él espontáneamente hace, en principio, una atribución que va contra la atribución, digamos, normal, entre aspas, que faría un observador sobre un actor. Entonces aquí la ideología y la psicología, digamos, por un lado fican contrarias, mas por otro lado van unidas en el mismo fenómeno, ¿no? Bueno, podemos pasar para la próxima página, por favor. Bueno, lo más puedo hablar rápidamente aquí. En realidad lo que te quiero decir es lo siguiente: el trabajador que atribuye a Deus el accidente no a Deus, sino a la casa, en fin, es un trabajador
no politizada, no militante sindical. Cuando la gente entrevista, en este caso no tuvimos a mí la oportunidad, a la gente de los propios sindicalistas, porque los propios sindicalistas tienen que atribuir a la causa residente, entonces ellos la atribuyen al contexto. Eso sería, digamos, una cosa interesante de resaltar. La otra cuestión, en el último parágrafo, la conclusión 3, ahí podríamos decir que lo ideológico es un conteúdo valorativo que usa la forma psicológica, proceso cognitivo de atribución de causalidades, de perceber un acontecimiento no ámbito elaborado. No Brasil, el apelo a Deus, en el caso de los empresarios que decía, só Deus poderá resolver el problema. En el caso de Brasil, el apelo a Deus es un trazo típico de la cultura nacional. Aquí la ideología toma una forma religiosa. La justificativa bastante frecuente de atribuir a Deus cualquier desgracia que no desgracia, sino, digamos, la posibilidad de solucionar todos los problemas. Bueno, por otro lado, conclusión 4. Por outro lado, coherente com o anterior, as políticas públicas tendem a fazer do risco o único horizonte possível para uma política trabalhista. Isto é, além da mercantilização do tempo de trabalho, da energia, da capacidade de trabalho, a legislação moderna, tanto em Portugal, indiretamente agora em Brasil, avança explicitamente até a monetarização de cada órgão do corpo. Então, se a pessoa perde um rim, vai receber uma indenização X. Se perde a mão X, se pene X, etc. Monetarização de cada órgão do corpo humano e inclusive de sua mente. De uma maneira velada, fica legitimada assim a venda de órgãos, mas só no mercado formal de trabalho. Fora dele, nenhum cidadão pode vender ou comprar órgãos próprios ou alheios. Agora um detalhe, o trabalhador só receberá o seu pagamento depois de que seu órgão tenha sido esmagado ou usado até a exaustão. Logo após, o trabalhador mudará de status para desempregado ou aposentado especial. Obrigado. Temos 15 minutos por debate. Eu não vai ter muito tempo para a coisa. Eu queria simplesmente dizer que o debate pode estar guiado em função de qual é a participação da psicologia na política pública. Se han colocado várias preocupações, como o aspecto econômico e tal. Eu rapidamente queria lembrar, na elaboração de política pública, a psicologia no Brasil tem até debatido o ECA, a violência contra a mulher. Aí o que eu chamo o atacado, a venda grossista, não? Aí até que um grupo de psicólogos tem alguma atuação interessante. Mas quando vem as leis, se formulam as leis, se formam as práticas profissionais, é onde o psicólogo vai trabalhar como profissional. E aí, em lugar de participar num nível de debate social, com a relação com os aspectos econômicos e com os teóricos, vai ao varejo, vai ir a trabalhar com os indivíduos, vai fazer seu laudo. Este menino pode ser adotado ou não, este menino pode sair da cadeia ou não, tal. E imediatamente esquece de que a política pública tem uma atuação socioeconômica importante e ele trabalha reproduzindo o que a legislação, em um momento dado, sintetizou de debates mais críticos a limitações econômicas, limitações logísticas, práticas. Eu tenho participado muito, lamentavelmente, de dar pareceres a pesquisa sobre política pública. Outro caso, que vocês não têm, porque a maioria delas não chega, eu, ao menos no meu caso, estou veto negativo. Além de fazer o que o professor Federico colocou, coloca aspectos teóricos vastos e sem nenhuma
concatenação com o que se pretende fazer. No fundo, o que sempre se pretende fazer é voltar aos indivíduos, seja as criancinhas que estão dentro de algum local, ou os profissionais, entrevistá-los individualmente e fazer o perfil desse grupo, e não estudar o impacto social. Se reduz, então, na política pública, se volta a trabalhar de uma clínica mais dissimulada, mais sofisticada, mas que, no fundo, é o mesmo critério de trabalhar em conjunto. Eu abro o debate. Abro o debate, se a gente quiser. Temos 12 minutos. 11. Primeiramente, eu queria parabenizar a organização do evento, por ter colocado uma mesa sobre políticas públicas e psicologia social. Achei super interessante. Não é algo que tem sido debatido há muito tempo. Eu lembro que há pouco tempo atrás eu estava tentando terminar o doutorado e eu trabalhava com políticas públicas, mas não existia disciplinas de psicologia e políticas públicas, né? Tanto é que eu precisei fazer isso na disciplina de ciência, no doutorado de ciência política com outra professora lá na UFPB, para poder entender de política, né? Então, uma das questões que eu quero colocar justamente é essa, né? Que a formação do psicólogo, hoje, recentemente, pelo menos na Paraíba, entrou agora em algumas universidades políticas públicas como um elemento dentro da grade curricular, que não existia, né? Então, de 2011 para cá, entrou em 4 universidades das 8 que temos no estado. Falando da Paraíba, não sei qual é a realidade dos outros estados. Então, isso talvez também tenha trazido uma dificuldade que o Frederico apontou, justamente em relação a precisar e dentro dos artigos se colocar qual lugar que ele está falando, de que política ele está falando, né? De que político ele está falando, porque é muito recente e dentro da psicologia, né? 2005 para cá não fizemos 10 anos, não tem 10 anos ainda. Então, talvez repensar essa formação agora em seguida, né? Dentro de algumas faculdades de políticas públicas está sendo realmente algo discutido por psicólogo e não apenas por sociólogo, por cientista político. Essa foi uma dificuldade que eu senti. Uma outra é a própria inserção, como o Léo tinha colocado, do psicólogo dentro das políticas públicas, né? A gente sabe que começou no SUS, mas efetivamente, entre estar na lei e entrar em exercício, as práticas continuam tradicionais, inclusive as próprias pesquisas continuam tradicionais, né? E o psicólogo talvez ainda não se reconheça dentro das políticas públicas como fazendo algo diferente da clínica. E isso implica em uma outra coisa que é os próprios gestores, e aí foi algo também que o Lâncio trouxe, quando a gente vai falar com os gestores sobre o papel do psicólogo, ele entende que o psicólogo tem que fazer clínica, né? Então o psicólogo não nasce, tem que fazer clínica do CREAS, tem que fazer clínica do CREAS, tem que fazer clínica, e qualquer outra política tem que fazer clínica. Então, e ainda tem a questão política partidária, né? Por exemplo, no Sertão fazer pesquisa com qualquer que seja profissional que trabalhe em políticas públicas, não só psicólogo, qualquer profissional que vai trabalhar em política pública, se você vai fazer uma pesquisa com ele não quer falar. Por quê? Porque nem fala em grupo, nem fala sozinho, né? Porque ele sabe que o cargo dele está ali em risco caso ele faça qualquer tipo de avaliação negativa, né? Então eu fico pensando que será que esse debate mais constante da psicologia social, das políticas públicas, trazendo intervenções, trazendo novas questões, não possa mudar esse cenário, tanto no aspecto acadêmico, né? Agora com exceção da política pública efetivamente dentro da grade da matriz curricular de psicologia, como no próprio âmbito social, né? Será que essa inserção não vai trazer mais benefícios? É isso. Talvez você melhorou, você está pouco tempo. Tem algum? Ainda tem? 8. Não é uma pergunta, mas é um pouco de reflexão, porque é uma mesa bastante instigante e coloca a gente para pensar sobre o tema do Congresso, né? A questão da intervenção, que é uma coisa que quem trabalha um pouco assim
da maneira como a gente trabalha a psicologia social. Marcos Eugênio, Dalila um pouco, Elza, né? A gente sempre é questionado, eu pelo menos tenho sido frequentemente, mas inclusive ultimamente foi uma crítica que chega, me deixou assim meio atônita, que esse tipo de pesquisa que a gente faz é inclusive antiética. Antiética porque a gente não vai dar uma devolução para o sujeito, né? Quer dizer, uma ideia de intervenção que passa necessariamente por uma prática individual. Então, a volta para o sujeito da psicologia, né, ela tem que necessariamente passar por um feedback do indivíduo que participou da sua pesquisa. Mas uma dificuldade de pensar que talvez os resultados que a gente encontre, eles vão servir para embasar um debate de uma intervenção não no nível individual, mas no nível de mudança social. Não é? E eu acho que esse é o grande desafio para essa geração de psicólogos que a gente está formando. É quebrar, não é, essa noção que a intervenção tem que ser no nível do indivíduo. É um pouco o que você falou, Leôncio. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, em psicologia jurídica no Brasil, é um incômodo terrível. Por quê? Porque a psicologia jurídica, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, não quero generalizar, mas eu vou falar do que eu tenho conhecimento, ela está se resumindo ao laudo. Não é? Ao laudo se o indivíduo que está aprisionado pode ser solto, ao laudo se aquele casal homo ou hétero pode adotar, e por aí vai. Não é? Mas as questões mais amplas, por exemplo, da lógica perversa, da violência policial, não é isso que eu digo sempre. O Brasil se fala que não sabe, que aqui a gente não sabe quem é negro e branco, mas a polícia sabe. Né? Isso aí, esse tipo de debate, a gente, enquanto psicólogo social, tem se omitido bastante. Por quê? Porque a noção da intervenção enquanto indivíduo. Eu acho que esse tipo de mesa, esse tipo de debate que vocês trouxeram para a gente, realmente é instigante para o aluno que está ouvindo, que talvez force a uma reflexão do porquê ele está fazendo psicologia, e para a gente, enquanto professor também, o que é o modelo de psicologia que a gente está passando. Se o nosso discurso coletivo, societal, seja lá o adjetivo que a gente usa, no fim a gente não termina também se acomodando ou se conformando ao modelo mais de intervenção psicológica, no pior sentido da palavra, no meu entendimento. Então eu acho que eu tenho que agradecer a contribuição que vocês trouxeram para esse debate. Ainda tem 4 minutos para alguém que quer dar Alô? Vamos aproveitar esses poucos minutos aí. Não, eu acho que uma coisa interessante é observar que em todas as ciências sociais o conceito de ideologia não se usa mais, né? Mas os psicólogos continuamos usando esse conceito, né? Bom, nas outras ciências sociais se usam outros conceitos que poderiam ser equivalentes, enfim, mas se deixaram a própria representação social, de algum modo, no campo da psicologia, também é uma tentativa de explicação, digamos, um pouco diferente, mas que vai mais ou menos no mesmo sentido, né? O conceito de tem uma área de superposição, o conceito de psicologia de representação social com ideologia. No caso da política pública, a gente observa que, por um lado, as políticas públicas no Brasil, na área de saúde, por exemplo, são políticas que o processo de elaboração das políticas públicas é sumamente progressista e democrático, né? Que vários países chegam ao Brasil para saber como funciona esta forma de organização da política pública, particularmente com saúde, ¿no? E las conferências de saúde são, em geral, propostas de política, são as conferências nacionais de saúde, são propostas, uma instância de propostas de política e de problemáticas
que es muy interesante y progresista. Evidentemente que después la ejecución de esas políticas depende de cada gobierno. Por ejemplo, este gobierno actual y el anterior, que es más progresista, todas las políticas públicas tuvieron un énfasis un poco mayor, Mas, los psicólogos en general, como psicodemostrado, inclusive me llamó la atención los pocos trabajos que existen, escasísimos trabajos que existen en la área de relación entre políticas públicas en psicología, estudios de psicólogos sobre cuestiones de políticas públicas. Los psiquiatras trabajan mucho más en este aspecto y tienen varios estudios epidemiológicos, propuestas, etcétera. Digamos, a partir de la hegemonía médica se le da más importancia y la predicción de él, ¿no? Bueno, básicamente eso. Agradezco a todo el mundo por ter escuchado. Basicamente, tu quer falar? São 45 segundos. Só para concluir algumas coisas referentes às duas colocações, né? Eu acho que sim, eu acho que a formação do psicólogo tem que ser sempre problematizada, né? Eu acho que não necessariamente ter a disciplina política pública e psicologia nesses cursos implica que o psicólogo vai ser melhor formado, né? Isso depende inclusive de como se pensa a relação de política pública e psicologia, né? E eu acho que sim, concordo plenamente com a ideia da importância de trazer o debate da política para dentro da psicologia. Eu acho que muitas vezes isso que fica dissociado da discussão do psicólogo, né? Com relação à ética na pesquisa, eu concordo plenamente que ética na pesquisa não significa simplesmente devolução individual de resultados a sujeitos de pesquisa. Eu acho que a ética na pesquisa está muito mais ligado ao horizonte sobre o qual se fundamenta a produção da pesquisa, né, do que necessariamente a forma de devolução para os sujeitos pesquisados, né? O que não significa dizer que pesquisa e intervenção devem estar dissociados, né? Porque também dizer que a gente produz artigos e isso a gente já está contribuindo para a fundamentação do debate, também eu acho que pode ser reduzir alguma coisa, né? Significa pensar, eu acho, que fundamento de horizonte social está por trás dos nossos debates e que possibilidade de intervenção para além da intervenção individual a gente é capaz de fazer. Eu acho que essas duas problematizações são fundamentais na nossa formação em psicologia social, que é a primeira, a política da psicologia social, que eu acho que é muito pouco trabalho discutida, né? O política na produção da psicologia social, e a noção de um horizonte ético-político em toda a produção de conhecimento nas ciências sociais, não só na psicologia social. Isso, e obrigado mais uma vez pelo convite de estar nessa mesa.